Fala galera, estamos de volta. Eu sou o Léo, eu sou mágico, psicólogo, psicanalista e eu estou aqui hoje para iniciar com vocês uma série de vídeos traduzindo e comentando um livro incrível chamado Experiencing the Impossible: The Science of Magic, que você pode traduzir como experienciando ou vivenciando o impossível, a ciência da mágica. O autor desse livro é o Dr. Gustav Kahn, que é um PhD em psicologia, professor na Universidade de Londres, diretor do programa de pesquisa chamado Magic Lab e, é claro, um mágico. Neste livro, Gustav vai tentar demonstrar para a gente os processos psicológicos, cognitivos e neurológicos que estão por trás de quando a gente experimenta, vivencia uma performance mágica. E como tudo isso está presente no nosso dia a dia. Então, se você é um estudante, um profissional, um entusiasta ou apenas um curioso a respeito dos mistérios da mente humana e também da arte mágica, você vai amar, vai ficar encantado e fascinado por esse livro, assim como eu fiquei. Então eu já te peço que compartilhe esse vídeo, porque este livro que a gente vai acompanhar aqui, ele não tem tradução ainda em português. E é um livro muito fascinante para quem gosta desses temas, né? Psicologia, mente humana, arte mágica. Então é isso, deixando aí já seu gostei, seu comentário, se inscrevendo no canal, acionando o sininho. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa jornada. O capítulo 1 nos pergunta: o que é mágica? E o autor já deixa claro que a mágica explora princípios surpreendentes, mas principalmente contra-intuitivos. E na mesma introdução desse capítulo, ele nos diz de uma experiência que ele fez. Colocou pessoas em frente a um computador e elas iam assistindo truques de mágica, números de mágica. Só que no final de cada mágica, ela tinha a opção de continuar e assistir uma nova mágica ou assistir simplesmente o segredo daquela mágica e parar. E ele disse que 60% das pessoas escolheram não saber o segredo, mas assistir outra mágica. Isso quer dizer o quê? Que talvez a maioria das pessoas não esteja interessadas em saber o segredo da mágica, mas sim experienciar ela. Entramos então no primeiro tópico desse capítulo, que nos pergunta: mágica é truque e enganação? Ele começa dizendo que é bem difícil a gente imaginar alguma performance mágica que não envolva engano e truque. Inclusive, alguns mágicos compreendem que a mágica é isso mesmo, enganar o público. Mas aí ele se questiona o seguinte: ser enganado, ser ludibriado, é realmente o que causa esse encantamento quando a gente vivencia uma performance mágica? Se fosse quando, por exemplo, a gente toma um golpe na internet, compra um celular no Mercado Livre, achando que é um celular, na verdade chega um tijolo. Por que a gente não fica tão encantado como a gente acabou de ver uma mágica? Já de qualquer forma, a gente foi enganado também. Isso revela um aparente paradoxo que a mágica traz. Você é enganado e, ao mesmo tempo, fica encantado por isso. Diferente quando você leva um golpe. Você é enganado e fica com raiva, fica triste. E mais do que isso, ele menciona pesquisas que constatam que nós mentimos muito, diariamente. E se estamos constantemente mentindo um para os outros, por que a gente não fica o tempo todo frustrado e com raiva um dos outros? Para isso ele menciona um efeito que chama efeito avestruz. Avestruz naquele sentido de que ele enfia a cabeça debaixo da terra para não ver nada e se esconder e se proteger, sabe? E com isso ele afirma que na verdade não há um paradoxo, vai depender da situação. Tem situações em que a gente vai querer realmente saber a verdade, mas tem situações, principalmente sociais, que a mentira é melhor, é bem-vinda, porque se for uma pessoa que só fala a verdade, ela acaba sendo taxada de inconveniente e até esquisita. São essas mentirinhas que lubrificam a nossa convivência social. E ele termina esse primeiro tópico simplesmente constatando que a mágica é muito mais do que simplesmente enganar as pessoas. No segundo tópico deste primeiro capítulo, ele nos pergunta: mágica é ilusão? E para exemplificar o que é ilusão, ele traz para a gente duas figuras. Uma figura dessas setas aí, qual será que é a maior? E a verdade é que essas duas setas é do mesmo tamanho. E a outra figura são essas mesas aí. Qual a diferença delas? Uma é maior que a outra, mais larga, uma é retangular, outra é um retângulo mais esticado. Não, são
exatamente iguais, têm a mesma medida. Com isso, ele vai questionar que a mágica, na verdade, não é uma mera ilusão. A mágica é mais frágil que a ilusão, porque quando você descobre como foi feita a mágica, o encantamento evapora. E nessas figuras que eu acabei de mostrar, mesmo você eu te falando que são iguais, você podendo medir com régua, ainda assim você fica, nossa, mas que interessante, não acaba o encantamento. E mais do que isso, ele traz uma constatação que a nossa senso-percepção, como a gente olha, escuta, sente o mundo, na verdade é uma ilusão. A gente não tem contato direto com o que realmente, como são as coisas, como realmente são as pessoas. Isso aí já está lá em Kant, na verdade. Ele nem fala disso, mas é esse contato que a gente não tem com o mundo. A gente acha que tem, mas a gente não sabe como as coisas realmente são, como as pessoas realmente são. E sendo assim, nós estamos constantemente vivendo uma ilusão de que estamos vendo o que estamos vendo e as coisas são como são, porque se você pegar um microscópio, por exemplo, você chegar muito perto, você vai ver que as coisas não são assim. E no nível atômico mesmo, né? No nível da física quântica, por exemplo, as coisas são diferentes. Então, na verdade, a gente vive a ilusão de que sabe como as coisas são através da nossa senso-percepção, olhar, o tato, escuta, cheiro e etc. E por que vivemos constantemente nessa ilusão aqui, nós não estamos, então, constantemente encantados como ficamos diante de uma ilusão que pode ser a mágica. E isso leva a uma conclusão. A mágica é mais do que uma mera ilusão. No terceiro subtópico deste capítulo 1, ele faz a seguinte pergunta: mágica são efeitos especiais? E de cara ele diz que não, porque primeiro, há uma explicação plausível para os efeitos especiais, porque são imagens geradas por computador, ou CGI. E como exemplo ele nos indica um vídeo muito antigo no YouTube, né, de um aparente mágica, mas na verdade que não é mágica, que é simplesmente um cara tirando o copo e a água fica em cima da mesa, como se ela conseguisse ficar ali no formato do copo. É um vídeo interessante que você está vendo aí, mas aquilo não é mágica, aquilo é efeito especial, feito por computador. A gente sabe disso, a gente aceita isso e beleza. No quarto tópico, ele pergunta se a mágica é algo sobrenatural, como uma emulação, uma imitação de algo sobrenatural. Um exemplo de uma pessoa que sugeriu ter poderes paranormais é o próprio Uri Geller, que entortava garfos e facas e ficou muito famoso ali, acho que nos anos 80 por aí. Tanto que o próprio Harry Houdini e mais recentemente o James Randi, que também já faleceu, ele expunha charlatões daquelas sessões espíritas, né? Eles iam lá e expor que na verdade eles estavam utilizando do conhecimento da mágica, de técnicas da mágica para se passarem por pessoas que tinham poderes sobrenaturais ou paranormais. Muito recentemente temos também o Darren Brown, que na verdade não fala que ele tem poder sobrenatural, ele diz que faz truques psicológicos, ele tem certa habilidade psicológica, mas na verdade ele está fazendo mágica também, não é que ele tem uma habilidade extra psicológica que a gente não tem, é mágica, das boas. E nesse ponto a gente chega num paradoxo que todos os mágicos têm. Por um lado, eles negam, né, mágicos profissionais sérios, que têm algum poder sobrenatural ou paranormal, mas por outro lado, a gente depende de que a experiência que a audiência está tendo ali tenha um efeito misterioso, surpreendente, com alguma coisa de que lembre o sobrenatural, né? A mágica meio que depende desse efeito de mistério e de desconhecido. Então fica esse paradoxo, né? Não tenho os poderes, mas ao mesmo tempo preciso dessa crença sua, dessa dúvida de que será que não existe mesmo? No quinto tópico, ele nos pergunta: mágica é a suspensão do ceticismo? Isso aqui é muito interessante, porque o exemplo que a gente tem é no teatro e no cinema. Quando a gente vai no teatro, no cinema, o que a gente faz? A gente suspende o nosso ceticismo. Ceticismo é, ou quando você olha, sabe aquele tio que para assim em frente à TV e olha assim, mentira, ele fica falando que é mentira o que está passando no filme. É lógico que é mentira, é um filme. Ele não suspendeu o ceticismo dele, ele está em conflito. E quando você vai para o cinema, para o teatro,
Você tem que suspender seu ceticismo, você curtir aquilo, aquela obra, aquela história, né? Adentrar naquele mundo de fantasia, de faz de conta. Só que existe uma diferença entre você ir no teatro e assistir uma peça do Peter Pan e ver o Peter Pan voando e você ir no teatro assistir o David Copperfield voando. Não é a mesma coisa. Do Peter Pan, você suspende seu ceticismo e fala, você até vê a corda dele lá, né, jogando ele para um lado e para o outro, Peter Pan voando, contra o Capitão Gancho. Copperfield não. Copperfield você olha e fala, tá, mas parece que ele tá voando mesmo, eu não tô vendo nada. Colocaram ele dentro de um redoma de vidro e ele continua flutuando. Como é isso? Tem esse conflito. Por isso que o Teller, daquela dupla de mágicos, né, Penn e Teller, que tem aquele programa muito legal que chama Fool Us, né? Nos engane, né? Tenta nos enganar aí e ganhe prêmio. Ele diz que a mágica, na verdade, te pressiona, te força a suspender seu ceticismo. Diferente do teatro e do cinema, que você suspende voluntariamente. A mágica não. Ela faz involuntariamente você ter que suspender seu ceticismo. Porque você não consegue explicar, não tem ideia de como aquele algo impossível está acontecendo. Então, mágica também não é simplesmente a suspensão do ceticismo, inclusive voluntário. No 6º item deste capítulo 1, ele também nos pergunta insistentemente. Tá vendo que ele tá só perguntando pra gente, perguntando, o que é mágica? Mágica é uma perturbação do nosso sistema de certezas? E para isso ele divide as nossas crenças em duas. Crenças intelectuais que diz a mágica é impossível, né? Que isso é com base na ciência. Tudo intelectual. Você olha e fala, é impossível. Cientificamente, pensando que é impossível. Mas também tem as nossas crenças emocionais, que são mais primitivas, né? Que olha e diz, é possível. Crenças emocionais que a gente traz de outras gerações, né? Estamos evoluindo, segundo Darwin, né? Então tem esse conflito. Quando você vê uma performance mágica, esses dois sistemas de crença, intelectual e emocional, entram em conflito. De um lado impossível, de outro possível. Inclusive ele menciona um filósofo que criou um termo chamado alif, diferente de believe. Believe é acreditar. Aí ele tira o B do believe e coloca um A, alif, quer dizer, algo interior ao believe. Que a gente pode traduzir aqui, ele não traduziu, mas eu estou traduzindo aqui, como eu entendi, como instinto, os nossos instintos, que são essas atitudes primitivas que podem entrar em conflito com as nossas beliefs, com as nossas crenças, principalmente intelectuais. Veja, nós ali na caverna, tudo era mágico, muito mágico. De repente caiu um raio, pegava fogo, o que está acontecendo? De repente chovia, o que está acontecendo? Tudo era muito mágico. E isso tá na gente. Vem de geração em geração e tá aqui lá no fundo, no nosso cérebro, lá no sistema límbico. Existe essa parte primitiva nossa que ainda tem esse contato com a mágica de que ela é possível. Um bom exemplo que o autor cita desse conflito entre nossas crenças intelectuais e emocionais, entre esse believe e alive, é justamente o Grand Canyon Skywalk, que é uma atração turística que fica no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde as pessoas passam por uma passarela em forma de ferradura e o chão dessa passarela é feito de vidro muito resistente, não quebra de jeito nenhum, só que você vê lá embaixo o Grand Canyon, né? Esse vão, esse buraco, e as pessoas ficam com muito medo, mesmo sendo completamente seguro, ou seja, de um lado, intelectualmente, elas sabem que não vai acontecer nada, que elas não vão cair, que o vidro não vai quebrar, mas alguma parte dela mais primitiva, mais emocional, esse alif, esse instinto dela diz, sai daqui logo, isso é perigoso, a gente vai morrer, a gente vai cair, vamos sair daqui. Então veja só o conflito que acontece mesmo a gente tendo certeza da segurança daquele lugar, já que é uma atração turística, e eles não iam abrir para a gente se arriscar ali. Então é sobre esse conflito, essa perturbação do nosso sistema de certezas que ocorre quando presenciamos uma performance mágica, né? Esse conflito cognitivo entre o que é impossível e o que é possível de um ponto de vista
intelectual, mais atual, mais córtex frontal, contra uma crença mais primitiva, mais emocional, sistema límbico, que olha para a mágica e fala: opa, eu conheço isso, eu conheço esse efeito, isso é possível, mágica existe. Mas o autor não se dá por satisfeito e insiste em nos perguntar no item 7. Mágica é o impossível? Ele faz uma diferenciação inicial. Impossível é diferente de improvável. Há coisas que são mais prováveis, outras não. Mas será que há coisas que são mais impossíveis e outras menos impossíveis? Ele nos conta uma regra do Walt Disney, que é a regra mágica, de fazer dentro das histórias ali, de cartoons e tal, seguir um princípio do razoavelmente impossível, ou seja, plausível. E essa regra diz: você pode até violar as expectativas da realidade de quem está assistindo, mas não muito. É preciso ter uma gradação. Ele cita como exemplo um personagem do Harry Potter chamado Severus Snape. Esse professor, o que ele ensina primeiro ali na história? Primeiro ensina uma poção para o esquecimento. Olha só que interessante. Se eu tomar alguma coisa, eu vou esquecer. Veja, é algo mais plausível, algo que você fala, pode até existir, faz sentido. Antes de ensinar, e aí ele primeiro ensina isso, que é menos impossível, para depois ensinar algo que é mais impossível. Ensinar, por exemplo, uma poção que você faz a pessoa ficar paralisada. Então, essa regra do Walt Disney de fazer a gradação e não violar tanto assim a expectativa da realidade. E ele conclui dizendo justamente isso. Mesmo nesses mundos de fantasia do Walt Disney, do Harry Potter, onde nada é impossível, algumas coisas são percebidas como mais impossíveis que outras. E na mesma coisa, isso eu estou falando como comentário, acontece na mágica. Se você quer fazer uma mágica muito impossível, é melhor que você comece com uma muito simples e vai caminhando na direção. É tipo uma regra de roteiro. No subitem 8 deste mesmo capítulo 1, ele nos pergunta: a mágica tem uma base neural? Neural no sentido dos neurônios, neurociência, tão em voga atualmente. Inicialmente ele achava que não, que muita coisa funciona ao mesmo tempo, mas aí ele colocou pessoas para assistirem performances mágicas e todas ali passando por uma questão de um exame de ressonância magnética funcional para ver como é que estava funcionando o cérebro dele naquele momento. E ele ficou surpreendido porque duas áreas do nosso cérebro se destacou quando a gente está assistindo mágicas. Primeiro é o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, deve estar mais ou menos por aqui. Essa área é responsável por monitorar o conflito cognitivo que está acontecendo ali quando você está assistindo a mágica. E a outra parte do nosso cérebro que fica mais ativa, mais aqui no meio, eu acho, é o córtex cingulado anterior, que é o que fica tentando resolver aquele conflito cognitivo que você está experienciando. Então, nesse capítulo, ele deixa claro que tem áreas do cérebro que são mais ativadas quando a gente está vivenciando uma performance mágica. Muito interessante. No penúltimo subitem deste capítulo 1, ele também nos pergunta se a mágica é um tipo de wonder. Wonder é uma palavra em inglês que a gente pode traduzir de várias formas. Maravilhamento, arrebatamento, fascinação, deslumbramento e o que eu mais prefiro, encantamento. Por quê? Porque vai ao encontro de uma expressão daquele sociólogo, pai da sociologia, no Max Weber, que cunhou a expressão desencantamento do mundo. E como sinônimo, ele mesmo fala de desmagificação da realidade. Ou seja, tiraram a mágica da realidade. E é muito interessante, tem todo um desdobramento sobre isso. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre isso depois, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, a mágica é um tipo de encantamento, de fascinação, de wonder. Primeiro ele começa deixando um pouco mais claro que conflito a mágica provoca na gente. É um conflito que ocorre de um lado entre coisas que acreditamos serem possíveis. Veja, a gente acredita que é impossível, não é uma constatação da ciência, é o que a gente acredita que é impossível, a gente como pessoa individual, como indivíduo. Então é um conflito contra isso, coisas que acreditamos serem impossíveis, versus coisas que estamos experienciando. Então a gente já vem com uma carga de
eu acredito que isso é impossível, eu acredito que isso não é impossível. E aí a gente passa pela experiência de uma performance mágica. De repente ocorre um conflito. Coisas que a gente acreditamos que sejam impossíveis contra o que a gente está vendo, o que a gente está experienciando naquele momento. E com isso ele traz um próprio conceito de mágica que é: a mágica é a experiência de encantamento que resulta em perceber um evento como aparentemente impossível. E ele aproveita para fazer uma espécie de resumo do que a gente viu até aqui nesse capítulo. Primeira coisa, a mágica depende não do que estamos realmente vendo, mas do que nós acreditamos que estamos vendo. Uma coisa é o que realmente a gente está vendo, outra coisa é o que a gente acredita que está vendo. São coisas diferentes. E aí entra aquela ilusão que ele falou num capítulo anterior da nossa senso-percepção. Os mágicos exploram esse nosso conflito que existe, o que a gente realmente está vendo e o que a gente acredita que está vendo. Segunda constatação muito interessante que vai cair no último subcapítulo deste capítulo 1. Pessoas com diferentes crenças vão experienciar a mágica de forma diferente, pois a mágica depende do que acreditamos ser impossível, que é esse aspecto subjetivo dela, e não do que é objetivamente impossível. Veja, cada pessoa, a partir das suas crenças e culturas, onde ela vive no mundo, o que ela acredita, a partir da idade dela, ela vai ter um sistema de crenças do que é impossível ou não, do que ela acredita que é impossível ou não. Agora, o que a ciência diz o que é impossível ou não é outra coisa. Então a mágica depende e vai ser diferente para cada um por causa disso. Terceira constatação, a reação à mágica pode ter uma variação de intensidade, que é o que a gente acabava de falar, porque depende do quanto a pessoa considera aquele efeito impossível ou menos impossível, que a gente falou lá na história do Walt Disney. O impossível, pelo menos dentro desse contexto da mágica, admite gradação. Porque pensa bem, se uma coisa é impossível, é impossível. Não existe mais impossível e menos impossível. Só que pra gente, subjetivamente, a gente acredita, a gente pensa, raciocina a coisas muito impossíveis e a coisas menos impossíveis, né? E a nossa reação, a intensidade da nossa reação à mágica, vai depender disso. Do quanto a gente acredita que aquilo é impossível ou não, ou mais impossível ou menos impossível. Por exemplo, o que te impressiona mais? Fazer um rato desaparecer ou fazer um elefante desaparecer? Veja, os dois é impossível fazer desaparecer, até pela lei de Lavoisier, né? Da conservação das massas e matéria. Mas qual que parece mais impossível pra gente? Não, o rato é bem mais fácil dele desaparecer, é mais plausível. Agora, um elefante, um avião, uma estátua da liberdade, como Copperfield fez, aí já é mais impossível. Porque para a física, tanto faz, é impossível os dois. Só que para cada ser humano, tem essa gradação sobre o impossível. Olha que interessante. E no último item deste primeiro capítulo, para encerrar, né, ele nos pergunta se todos nós experienciamos a mesma mágica. Então ele começa fazendo essa diferenciação. Veja, no capítulo anterior a gente falou de uma diferenciação cultural, né? Aqui ele já vai começar a diferenciar criança e adulto. E para isso ele recorre ao Jean Piaget, né? Um psicólogo ali que trabalhou com um conceito chamado permanência do objeto e que faz parte da teoria do desenvolvimento cognitivo infantil do próprio Piaget, que a gente estuda, por exemplo, na Faculdade de Psicologia. E como é isso? Abaixo de 8 meses a 12, a criança, se você tem um objeto e some ele, a criança não sabe que aquele objeto continua existindo. Para ela, sumiu, desapareceu. E de repente apareceu de novo. Você mesmo pode fazer. Lembra a brincadeira assim, né? Que a gente faz? É a mesma coisa. A criança pensa que, você desapareceu. Se você esconde assim e aparece, como ela não tem ainda esse desenvolvimento cognitivo, que o Piaget chamou de permanência do objeto, ou seja, se um objeto sai da minha visão, ele permanece, ele existe ainda. E quando ele volta, é porque simplesmente ele nunca deixou de existir. A criança não, ela pensa que desapareceu, não existe mais, e depois existe de novo. A partir dos 8, 12 meses que ela começa a ter essa noção de, não, tudo bem, eu não estou vendo, mas não quer dizer que não existe mais, tanto que ela vai procurar.
se você colocou num lugar que sumiu. Ela vai lá ver se está lá. E os mágicos exploram muito essa ideia dessa permanência do objeto. A gente já tem isso como adulto, né? E o mágico explora isso. Por exemplo, com a técnica chamada The French Drop, onde uma moeda, de repente, parece que desapareceu. Ele ainda continua a fazer essa diferenciação entre crianças e adultos e como cada um experiencia a mágica, falando que os bebês, se você colocar muita mágica ali para eles não entendem, né? Por isso aquela brincadeira de achou, né? É tão engraçada para eles. Esses dias eu tenho uma sobrinha, eu fiz a carta sumir e voltar. Eu vi que ela não entendeu direito, porque ainda não tem a permanência do objeto. Mas eu dei a carta para ela ficou fazendo assim, tentando fazer a carta sumir também. E outra coisa também que ele pontua é que as crianças têm menos controle para onde elas estão olhando. E isso facilita uma técnica muito importante que vai ser explorada nos próximos capítulos desse livro, chamada Misdirection. Ele ainda traz um exemplo muito interessante que a gente pode pensar a respeito, né? Não falando só sobre humanos, mas um vídeo muito antigo e muito legal que um dono faz mágica para cachorros diferentes, e os cachorros reagem de um jeito como se estivesse encantado com aquilo. Vou deixar aí vocês com parte desse vídeo e nós nos encontramos no próximo vídeo, no capítulo 2 deste mesmo livro incrível. Tem muita coisa ainda pra gente explorar. Eu te aguardo lá, ok? Grande abraço e até mais.